Voltei, sétimo ano, vamos lá, dando continuidade. Parei na 6, certo? Então, já coloquei aqui a 7, a 8, a 9 e a 10. 7. Novamente, aquele mesmo processo que nós estávamos fazendo. Faz 10 anos que cheguei aqui. Então, vamos lá. Temos que perguntar ao nosso verbo. Não é sempre assim que eu falo? Pergunte ao verbo, porque é ele que vai te responder. O meu verbo é o faz. Faz o quê? Faz 10 anos que cheguei aqui. Mas verbo fazer, não entra lá. A professora falou alguma coisa de verbo fazer, verbo estar, haver. Como tempo decorrido, marcando o tempo, ele vai ficar na terceira pessoa. Olha o nosso verbo aqui. Fazer, tempo decorrido, na terceira pessoa. Então, aqui eu só posso ter uma opção. Qual é essa opção? Oração sem sujeito. E essa oração sem sujeito, ela está marcando letra D. A minha opção é a D de dado. Vamos lá, 8. Não choremos, amigos, a mocidade. Bonito isso, né? Vocês ainda são jovens. Tudo certo. Não choremos, amigos, a mocidade. Vamos perguntar a quem? Ao verbo. Quem não choremos? Quem não choremos? Quem não vai chorar? Nós. Verdade, professora. Nós não choremos. Aqui, ó, a desinência do verbo. Emos, a terminação. Eu não percebo, eu não sei quem é o pronome na qual esse meu verbo faz referência. Não é o nós? Então, o meu sujeito é o meu sujeito desinencial. O que é o sujeito desinencial? É aquele também conhecido como oculto, elíptico. O que isso significa, professora? Que ele não está expresso, ele não está escrito dentro da minha oração, mas através do meu verbo, da desinência do meu verbo, ou seja, através da conjugação do meu verbo, eu descubro o pronome. Esse pronome é o nós, primeira pessoa do plural. Então, esse é um sujeito desinencial que está marcado na opção B. B de bola, ok? Vamos lá, número 9. Deixa eu numerar aqui, que de vez em quando... Aqui era o 7, né? 7, 8, 9, 10. Número 9. O homem, a fera e o inseto vivem livres de fome e de fadigas. Eu não terminei aqui, mas não tem problema, porque eu consigo identificar já o meu sujeito. Vou perguntar ao meu verbo, né? Que é o meu verbo vivem. Quem vive livres de fome? Quem? Muito bem. O homem, a fera e o inseto. Ok. Dentro desse meu sujeito, eu tenho quantos núcleos? O que eu quero dizer com isso? Dentro do meu sujeito, eu tenho quantos substantivos? Muito bem. Homem, fera e inseto. Eu não tenho 3 substantivos, então eu tenho um sujeito composto.
Se eu tenho um sujeito composto, a opção que eu irei marcar é a opção D, de dado. Estão corrigindo? Estão acertando? Depois coloquem lá no grupo e falem, professora, acertei, fui bem. 10. Corriam por aqueles dias boatos da Revolução. O que corria por aqueles dias? Boatos da Revolução. Eu não perguntei ao meu verbo, corriam. Professora, mas esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural e está lá no início. Sim, mas eu tenho que mesmo assim perguntar ao meu verbo, porque é o meu verbo que irá responder quem é o meu sujeito. Se eu pergunto, quem corria por aqueles dias? Boatos da Revolução. Boatos da Revolução é o meu sujeito. Aqui, o meu sujeito, ele está inverso, na ordem inversa. O que isso significa? Que ele não está à frente, como nós estamos acostumados a ver. O meu sujeito, ele está posteriormente, ele vem depois do verbo. Isso pode acontecer? Sim, e muito. Então, por isso que eu sempre falo, pergunte ao verbo, porque é o meu verbo que irá responder quem é o sujeito. Então, vamos lá. Corriam por aqueles dias boatos da Revolução. Não posso jogar essa parte para frente? Posso. Boatos da Revolução corriam por aqueles dias. Vai dar a mesma coisa. E esse meu sujeito? É um sujeito simples ou é um sujeito composto? Quantos núcleos eu tenho no meu sujeito? 2? 1. Boatos. Boatos aqui será o meu substantivo. Se eu só encontrei um, é um sujeito simples. Ok? E aqui nós corrigimos. 7, opção D, oração sem sujeito. 8, opção B, que é um sujeito desinencial, o nós. 9, a opção D, por ser um sujeito composto. E a 10, eu nem olhei qual era, é a A. 10, opção A, porque é um sujeito simples. Ok? Vamos lá. Número 11. Não tem oração para ser analisada. Número 11. A oração sem sujeito caracteriza-se por o sujeito estar indeterminado? Não. Se eu já estou falando que a oração é sem o sujeito, não existe sujeito. Então, essa eu não posso marcar. Não se atribui o fato a nenhum ser. Certíssimo. É essa que eu irei marcar. Por quê? Quando eu falo que a oração é sem sujeito, eu não estou atribuindo o meu verbo a nenhum referente. Não tem como eu ligar o meu verbo a nada, mesmo que ele seja indeterminado, mesmo que ele seja desinencial, não tem como eu fazer essa ligação, pelo simples fato da oração ser sem o meu sujeito, sem essa referência. Então, número 11, a opção que eu irei marcar é a opção B de bola. Número 12. Justifique porque o sujeito desta oração é desinencial. Não chore, meu filho. Vou até botar aqui. Não chore, meu filho. É isso? É isso. Não chores. Opa. Não chores, meu filho. Opção A. Não é possível identificar o sujeito. Quem não vai chorar? Eu consigo saber sim pelo meu sujeito. Chores. Então, a eu já descarto.
B. O sujeito é o próprio verbo? Não. Não existe isso do sujeito ser o próprio verbo, tá? Porque o verbo, ele participa, ele faz parte do predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. E o verbo está dentro do predicado. Então, não existe isso do meu sujeito ser o verbo. Então, essa também eu descarto. O praticante da ação é tu, mas não aparece grafado. Como é que eu sei que o praticante da ação é tu? Porque o meu verbo, não chores, tu, meu filho. Então, aqui, não chores tu, é um verbo no modo imperativo. Então, está certíssimo. O número 12, né, que aqui é 12, letra C. Por quê? Porque aqui é uma oração desinencial. Não é isso que está pedindo? Uma oração desinencial. Não é isso que está falando lá em cima? Justifica porque o sujeito desta oração é desinencial. Porque eu percebo o meu sujeito, que é o tu, porém ele não está escrito, expresso na oração. E a D, o sujeito está indeterminado. Não. Se eu já disse que meu sujeito é desinencial, é porque ele está oculto. Percebo através do contexto, porém não vem expresso, escrito. Então, 12C. Até aqui, corrigimos todos os nossos exercícios que eu deixei, certo? E agora eu vou deixar o trabalho de casa, né? O dever de casa que vocês amam. Mas antes disso, eu só vou comentar uma coisa. O nosso dever de casa, ele será mediano. Não vou falar que é pouquinho, não vou enganar. São as páginas 33. Vamos lá. 33, 37. Deixa eu anotar aqui, olhar. 33, 37, 47 e 48. 33, 37, 47 e 48. Nós iremos terminar alguns exercícios, né, que ficou ainda pendentes, e nós iremos fazer uma pequena interpretação de texto. Poxa, professora, sim, vamos lá. Aí na próxima aula já é mais um novo conteúdo. A 47 e a 48, como vocês podem ver aqui, é a caracterização de personagens. O que isso significa, caracterização do personagem? É percebermos na nossa história como é formado esse personagem. Então, nós iremos perceber as características, tanto físicas, quanto as características psicológicas que se dão a um personagem. Toda história, ela vai trabalhar isso, direta ou indiretamente. Ela trabalha isso, característica física e característica psicológica. E são essas características que nós iremos reconhecer nos fragmentos, nos textos. Ok? Então, esses são os trabalhos que eu irei deixar para a nossa próxima aula corrigirmos. Página 33, 37, 47 e 48. Qualquer dúvida, pode me mandar pergunta. Qualquer dúvida, professora, não quero, como vocês já sabem, pode me mandar no privado. Vários alunos já fizeram isso, podem perguntar um ao outro. Já fizeram e eu sempre respondo, tá? Às vezes não tem como responder imediatamente, mas logo assim que eu vejo, eu respondo. E eu também nem tenho muito isso. Professora, eu não vou enviar porque hoje é sábado. Eu respondo no sábado, eu respondo no domingo, como eu já fiz para alguns. Então, assim, envie. Eu quero que vocês participem. E qualquer dúvida, perguntem. Nós teremos a nossa próxima aula, né? Ao vivo. Tá terminando, professor, pode fazer aquela pergunta aí? Pode, rapidinho eu respondo, ok? Mas não deixem de participar. Beijo e até a próxima aula.